Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero podcast. One more time, Teacher Jay here. Today we're going to continue studying The Little Prince. Today we're gonna study chapter 3, Planet. So without further ado, let's get started. Hello, guys! Bem-vindos ao Inglês do Zero podcast. Mais uma vez, eu sou o Teacher Jay e esse aqui é o Inglês do Zero, um dos maiores podcasts de inglês do Brasil, que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica e que faça sentido. Este episódio de hoje é a continuação da nossa saga do Pequeno Príncipe. Hoje estudaremos o capítulo 3, chamado Planet. Se essa é a sua primeira vez no podcast, se essa é a sua primeira vez nessa saga do Pequeno Príncipe, peço que você volte ali para o primeiro capítulo, tá? Para você não ficar perdido, porque estaremos dentro de um contexto aqui. Estamos continuando uma aula que começou alguns episódios atrás, tá bom? E hoje também essa aula está disponível em vídeo. Estou aqui assinando para vocês agora. Vai ser postado no YouTube, também no Spotify em vídeo para vocês, beleza? E só para relembrar a dinâmica de como vai funcionar esse episódio. Nós estudaremos o capítulo 3 do Pequeno Príncipe no level 1, que é o mais fácil, depois no level 2, um pouco mais difícil, depois no level 3, que é mais difícil ainda, e por último estudaremos o capítulo do audiobook original. Então, você vai gradualmente começando a entender um pouco do que está sendo dito ali. Então, do mais fácil até o mais avançado. Essa é a ideia para você adquirir bastante vocabulário e para você também conseguir aprender muitas palavras novas e gramáticas e tudo mais. E para você também acompanhar essa história maravilhosa do Pequeno Príncipe. Beleza, vamos lá então? Let's go! Chapter 3, Planet. I want to know more about the little prince. I want to know where he lives. The little prince asks me many questions. I also ask him questions, but he doesn't answer my questions. But when he speaks, I slowly start to understand many things. For example, when he looks at my plane, he asks, "What is this thing?" I answer, "It is a plane. It can fly. It is my plane." And I am happy when I tell him that I can fly. Then he says, "What? Are you from the sky?" "Yes," I say. "It is funny." And the little prince starts to laugh. I am angry. My situation is not good. How can somebody think that it is funny? Then he says, "So, you also come from the sky like me? What is your planet?" At this moment, I start to understand more about him. I ask, "Do you come from another planet?" But he doesn't answer. He looks at my plane again. Then he says, "On this thing, you can't come from very far." And he starts to think. Then he takes the picture with his sheep. And he looks at his sheep. E aparece uma foto aqui do Pequeno Príncipe na beira de um penhasco, ok? But I want to know more, so I ask again, "Where is your planet? Where do you want to take your sheep?" He is quiet. Then he says, "The box is a good thing. At night I can use the box as a house for the sheep." "Yes, and I also can give you a rope. Then you can tie the sheep during the day." But the little prince is shocked when I say this. Tie the sheep? It is a funny idea. But if you don't tie the sheep can run away. You can lose the sheep. The little prince starts to laugh again. But where can the sheep go? It can go to many places. It can go left. It can go right. The little prince says, "The sheep can go away on my planet. It's okay. Where I live, everything's so small." He is a little sad. Then he says, "Where I live, nobody can go very far." Aparece aqui uma imagem do Pequeno Príncipe no planeta dele. E aí é interessante que vocês saibam disso. O planeta do Pequeno Príncipe é muito pequeno. É uma bola, basicamente. É onde você consegue dar a volta nela rapidamente. Ele basicamente é do tamanho da metade do planeta. Okay? Now I know a second important thing. The planet of the little prince is very small. It is like a house. But it isn't really a big surprise. I know that we don't have only big planets like Earth, Mars, or Jupiter. We have also hundreds of other planets. These planets are sometimes very small. If you want to see these planets, you need a very good telescope. When an astronomer discovers such a planet, he doesn't give the planet a name. He gives the planet only a number. The name of the planet is, for example, Asteroid 3251. Fim do capítulo 3. Bem de boa esse aqui, bem pequeno, né?
Legal, legal. Vamos lá, mas tem bastante vocabulário também, o que é interessante. Então, estamos aqui para a gente ver o quanto que vocês entenderam do capítulo 3, level 1. Vamos lá, então? Então, começa dizendo o seguinte. I want to know more about the Little Prince. Eu quero saber mais, não é saber, né? Quero saber mais sobre o Little Prince. I want to know where he lives. Eu quero saber onde ele mora. The Little Prince asks me many questions. Aqui vale lembrar que quando quem estiver conjugando a frase for ele ou ela, a gente ganha um S no verbo principal. Então, se for eu que quero saber, vai ser I ask questions. Eu faço perguntas. Se for você, you ask questions. Mas como é ele, vai ser he asks questions com um Szinho adicional. Então, the Little Prince asks me many questions. Me faz muitas perguntas. Lembrando que ask é a palavra perguntar, tá? Em inglês, a gente não faz uma pergunta. A gente pergunta uma pergunta, certo? Ask a question. Perguntar uma pergunta. Ok? Então, ele me pergunta muitas perguntas. Ele me faz muitas perguntas, né? I also ask him questions. Eu também pergunto a ele coisas. Eu faço perguntas para ele. Então, lembre-se da combinação ask a question, perguntar uma pergunta, fazer uma pergunta, ok? But he doesn't answer my questions. Mas ele não responde as minhas perguntas. Então, eu vou anotar aqui duas palavrinhas importantes para o nosso desenvolvimento no capítulo de hoje. Lembrando que esse material vai estar disponível aqui na descrição, caso vocês queiram. Então, ask a question, fazer uma pergunta. E nós temos também o answer, que é responder. Então, ask a question, fazer uma pergunta, e answer, que é responder, ok? Então, eu também faço pergunta para eles, mas ele não responde minhas perguntas. But when he speaks, mas quando ele fala, de novo o S no speak aqui, porque quem está conjugando a frase é ele. I slowly start to understand many things. Eu lentamente, slow, lento, slowly, lentamente, start to understand, começo a entender many things, muitas coisas. Nada de muito peculiar aqui em termos de vocabulário, né? Continuando, for example, por exemplo, when he looks at my plane, quando ele olha para o meu avião, aqui nós temos essa junção do verbo look com a preposição at. Já falamos aqui em outros capítulos, mas look at é olhar para, tá bom? Não se esqueçam que look at é olhar para. Se você quiser passar a ideia de olhar para, você não vai dizer look for. Porque look for é procurar. Look at é olhar para algum lugar, ok? Então, por exemplo, quando ele olha para o meu avião, he asks, ele pergunta, what is this thing? Que é essa coisa? Que coisa é essa? I answer, eu respondo, it is a plane, é um avião. It can fly, ele pode voar. It is my plane, é meu avião. And I am happy when I tell him that I can fly. E eu estou feliz quando eu digo a ele, tell him, tell alguém, tell someone, é dizer alguém. Essa palavra tell é bastante comum, eu vou anotar aqui. Então, tell someone. Esse someone é alguém. Então, esse alguém pode ser substituído por qualquer objeto. Tell me, dizer a mim, tell you, dizer a você, tell her, dizer a ela e assim por diante, tá? Dizer a alguém. Lembrando que dizer a alguém, em inglês, não tem o to. Em português eu falo, eu disse isso pra ela. Em inglês vai ser eu disse ela direto. I told her. Tá? Told, que é o passado de tell. Então, e eu fico feliz quando eu digo a ele que eu posso voar. Then he says. Então ele diz, what? Are you from the sky? O quê? Você é do céu? Nós temos aqui sky, céu, tá? Existem duas palavras para céu em inglês. Nós temos o sky, que é o céu, o que você consegue ver, o visível, o céu azul. E nós temos o heaven, que é o céu, mas é o paraíso, né? É o paraíso, the heaven. Isso aqui é mais a parte religiosa da coisa. O sky é mais a parte visível da parada, certo? Beleza, você é do céu? Yes, I say. Sim, eu digo. It is funny. É engraçado, it is funny. É engraçado aqui que é importante dizer que funny pode ser também, além de engraçado, pode ser uma coisa meio peculiar, tá? Então, tipo, se você viu alguém com uma roupa meio esquisita, these clothes are funny. Essas roupas são peculiares, né? Enfim, funny pode ser esquisito, tá?
Inclusive eu vejo muito esse contexto quando alguém tá se sentindo um pouco mal. A pessoa às vezes fala isso. I'm feeling a little funny. Eu tô me sentindo um pouco engraçado? Não, tô me sentindo um pouco peculiar, diferente. Beleza? I'm starting to feel funny. Então ele fala, it is funny, vamos traduzir aqui como é engraçado só para fins didáticos. And the little prince starts to laugh. E o pequeno príncipe começa a rir, starts to laugh. Vale a pena a gente falar desse laugh um pouquinho, que é rir. Porém, a escrita de laugh, para quem não está vendo em vídeo, é L-A-U-G-H, laugh. A pronúncia é laugh, mas a escrita é diferente. Então, laugh que é rir, ok? Laugh, rir. Então, ele começa a rir. I am angry. Eu estou bravo. Cara, meio bipolar, né? Ele estava feliz na frase anterior. I am happy when I tell him that I can fly. E agora, ele tá angry. Eu tô bravo. I'm angry. I'm angry. My situation is not good. Minha situação não é boa. How can somebody think that this is funny? How can somebody, como que alguém pode think, pensar that it is funny? Então, como alguém pode pensar que é engraçado? Then he says. Então, ele diz, so you also come from the sky, like me. Então, você também, also, já é a quarta vez que a gente vê esse also aqui nas nossas aulas, né? É bastante comum. Vou anotar também, e vale a pena aqui enfatizar a diferença de also e to. As duas palavras significam também. A diferença é que also, geralmente, você vai encontrar lá no começo da frase, perto do sujeito. Por exemplo, eu também gosto de alface. I also like lettuce, né? E o to vai ser o também, geralmente, lá no final da frase. I like lettuce too. Tá bom? Also também, o to também é também, só que as posições são diferentes. So you also come from the sky, like me. Então você também vem do céu, como eu. Like me, esse como comparativo, tá? Like me, como eu, da mesma maneira que eu. What is your planet? Qual é o seu planeta? E aí que o cara começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha com esse menino, né? Vamos lá. At this moment, I start to understand more about him. Neste momento, eu começo a entender mais sobre ele. Nada de muito novo aqui de vocabulário, né, guys? I ask, eu pergunto. Do you come from another planet? Você vem, do you come from another planet? De um outro planeta? But he doesn't answer. Mas ele não responde. He looks at my plane again. Ele olha para o meu avião de novo. Then he says. Então ele diz. On this thing, you can't come from very far. On this thing, já é a segunda vez que aparece a palavra thing, de coisa. Eu vou anotar aqui também, só para fins didáticos, caso vocês não conheçam. Thing é coisa, certo? Então ele meio que tirou um sarro do cara, né? Nessa coisa, you can't come very far. You can't come from very far. Você não pode vir de muito longe, nessa coisinha aí, certo? And he starts to think. And he starts to think. E ele começa a pensar. Then he takes the picture with his sheep. Então, ele pega a foto, take the picture, with his sheep, com sua ovelha. A foto que o cara tinha desenhado para ele, né? O piloto tinha desenhado. And he looks at his sheep. E ele olha para sua ovelha. Tá fácil esse, hein, guys? Tá fácil comparado aos outros, esse aqui tá mais claro em questão de vocabulário. But I want to know more, so I ask again. Mas eu quero saber mais. Então eu pergunto de novo. Where is your planet? Onde é seu planeta? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar a sua ovelha? Então nós vimos aqui, guys, aqui um adendo rapidão. A gente viu take em duas situações diferentes. Nós vimos o take de take a picture, pegar a foto, né? Que também pode ser take a picture, também pode ser tirar uma foto, né? E nós vimos agora take your sheep, que é levar a sua ovelha. Então reparem que o take, ele pode ter umas traduções diversas, né? Pode ser levar, pode ser pegar. Tem algumas traduções diferentes dependendo do contexto. Onde você quer levar a sua ovelha? He is quiet. Ele está quieto. Then he says. Então ele diz. The box is a good thing. A caixa é uma coisa boa. Box, caixa. At night, I can use the box as a house for the sheep. À noite, eu posso usar a caixa as a house, como uma casa for the sheep, para a ovelha.
certo? Então, a caixa é uma coisa boa, porque à noite ele pode usar a caixa como uma casa para a ovelhinha. Yes, and I can also give you a rope. Sim, e eu também posso te dar, give you a rope. Rope, R-O-P-E, R-O-P-E. Rope significa corda. Corda. Vocês já viram aqui nas nossas aulas a palavra hope, de esperança, né? Rope é corda. E aí eu sempre lembro da frase icônica de um rap do rapper Fábio Braza, que ele fala assim, ó, olha que frase genial. Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda. Eu disse que precisava de rope, não de rope, me poupe. Olha que legal. Então ele fala assim, ó. Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda. Dar corda é tipo dar moral, né? Me deram uma corda. Era uma corda, eu disse que precisava de hope, de esperança, não de rope, não de corda. Precisava de rope, não de rope, me poupe. No fundo do legal, né? Uso ela pra escalar até o topo ou enrolo no pescoço. É bom rap, guys, do Fábio Braza. O Fábio Braza é muito bom. Enfim, fica a recomendação sonora da aula de hoje. Então, rope, corda. Voltando pro texto. Então, and I can also give you a rope. Eu também posso te dar uma corda. Then you can tie the sheep during the day. Então, você consegue tie, T-I-E. Primeira tradução e mais famosa, de acordo com o meu conhecimento, é gravata para tie. Mas também é o verbo amarrar. Faz sentido. A gravata nada mais é do que um nó aqui, né? Então, tie como verbo é amarrar. Então, você também consegue amarrar a ovelha during the day, durante o dia. But the little prince is shocked when I say this. Mas o pequeno príncipe está chocado quando eu digo isso. Já vimos o shocked aqui, imagino. Tie the sheep, amarrar a ovelha. It is a funny idea. É uma ideia engraçada, é uma ideia diferente. But if you don't tie the sheep can run away. Mas, if you don't tie the sheep, se você não amarrar a ovelha, the sheep can run away. A ovelha pode fugir. Nós temos aqui então o phrasal verb run away. Run away. Run away que você encontra nessa música aqui, ó. Post Malone, Circles. Ele canta essa run away, que é fugir, né? Então, beleza? Então, mas se você não amarrar a ovelha pode fugir. You can lose the sheep. Você pode perder a ovelha. Nós temos aqui a palavra lose, o verbo lose, perder, que o passado é lost. O passado é mais famoso que o presente nesse verbo, né? Run away, fugir, lose, perder. Você pode perder a ovelha. The little prince starts to laugh again. O pequeno príncipe começa a rir novamente, right? But where can the sheep go? Mas onde a ovelha pode ir? Where can the sheep go? It can go to many places. Pode ir para muitos lugares. It can go left. Pode ir para a esquerda. It can go right. Pode ir para a direita. The little prince says. O pequeno príncipe diz. The sheep can go away on my planet. It is okay. A ovelha pode go away e ir em frente, né? Ela pode fugir no meu planeta. Não tem problema. It's okay. Where I live, everything's so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. E aí, ele diz assim, ó, he is a little sad. Ele está um pouco triste. Then he says. Então ele diz. Where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, ninguém pode ir muito distante. Então, far, vamos anotar aqui que é longe, distante. Go far é ir para longe, ir para um lugar distante. Continuando aqui, aparece a foto dele no planeta dele, bem pequenininho. Now I know a second important thing. Agora eu sei uma segunda coisa importante. The planet of the little prince is very small. O planeta do pequeno príncipe é muito pequeno. It is like a house. É como uma casa. De novo, like, aqui como, né? Like não é só gostar, viu, guys? Pode ser o como. But it isn't really a big surprise. Mas não é muito uma grande surpresa. I know that we don't have only big planets. Eu sei que a gente não tem apenas grandes planetas, like Earth, como a Terra, Mars, Marte, ou Júpiter. Os nomes dos planetas eu não vou anotar aqui não. Depois você pode estudá-los caso queira, tá? We have also hundreds of other planets. Nós temos também centenas de outros planetas. These planets are sometimes very small. Esses planetas são às vezes muito pequenos.
If you want to see these planets, you need a very good telescope. If you want to see, se você quer ver these planets, esses planetas, you need a very good, você precisa de um muito bom telescope, de um telescópio muito bom. When an astronomer discovers such a planet, quando um astrônomo descobre such a planet, vamos anotar aqui a expressão such a, que significa tal. É isso. Então, quando o astrônomo descobre tal planeta, he doesn't give the planet a name. Ele não dá um nome a esse planeta. He gives the planet only a number. Ele dá a esse planeta apenas um número. The name of the planet is, for example, o nome do planeta é, por exemplo, Asteroid 3251. Asteroide 3251. Muito bem, guys. Fim do capítulo 3, level 1. Eu vou ler novamente agora pra gente fazer a revisão. E logo depois a gente já vai pro level 2, beleza? Agora é o seguinte, se você quiser, você pode, depois que eu ler a frase, pausar e tentar traduzir você mesmo, tá? Eu vou dar um segundinho aqui entre uma frase e outra, que é o tempo de você pausar pra ver se você conseguiria traduzir, fechou? Então, por exemplo, se eu falar assim, The Little Prince, eu vou dar um segundo, você pausa e fala, O Pequeno Príncipe. Aí depois eu venho com a tradução, você confere se você traduziu certo. Vamos lá. I want to know more about the Little Prince. Eu quero saber mais sobre o Pequeno Príncipe. I want to know where he lives. Eu quero saber onde ele mora. The Little Prince asks me many questions. O Pequeno Príncipe me pergunta muitas perguntas, me faz muitas perguntas. I also ask him questions. Eu também faço perguntas para ele. But he doesn't answer my questions. Mas ele não responde minhas perguntas. But when he speaks, I slowly start to understand many things. Mas quando ele fala, eu lentamente começo a entender muitas coisas. For example, when he looks at my plane, he asks, What is this thing? Por exemplo, quando ele olha para o meu avião, ele pergunta, que coisa é essa? I answer, It is a plane. Eu respondo, é um avião. It can fly. Pode voar. It is my plane. É meu avião. And I am happy when I tell him that I can fly. E eu estou feliz quando eu digo a ele que eu posso voar. Then he says. Então ele diz, What? Are you from the sky? O quê? Você é do céu? Yes, I say. Sim, eu digo. It is funny. É engraçado. And the little prince starts to laugh. E o Pequeno Príncipe começa a rir. I am angry. My situation is not good. Eu estou bravo. Minha situação não é boa. How can somebody think that this is funny? Como que alguém pode pensar que isso é engraçado? Then he says. Então ele diz. So you also come from the sky, like me. Então você também vem do céu, como eu. What is your planet? Qual o seu planeta? At this moment, I start to understand more about him. Nesse momento eu começo a entender mais sobre ele. I ask. Eu pergunto. Do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he doesn't answer. Mas ele não responde. He looks at my plane again. Ele olha o meu avião de novo. Then he says. Então ele diz. On this thing, you can't come from very far. Nessa coisa, você não pode ter vindo de muito longe. And he starts to think. E ele começa a pensar. Then he takes the picture with his sheep. Então ele pega a foto com sua ovelha. And he looks at his sheep. E ele olha a sua ovelha. But I want to know more, so I ask him again. Mas eu quero saber mais, então eu pergunto para ele de novo. Where is your planet? Where do you want to take your sheep? Onde é seu planeta? Onde você quer levar a sua ovelha? He's quiet. Ele é quieto. Then he says. Então ele diz. The box is a good thing. A caixa é uma coisa boa. At night, I can use the box as a house for the sheep. À noite, eu posso usar a caixa como uma casa para a ovelha. Yes, and I can also give you a rope. Sim, eu também posso te dar uma corda. Then you can tie the sheep during the day. Então você pode amarrar a ovelha durante o dia. But the little prince is shocked when I say this. Mas o Pequeno Príncipe fica chocado quando eu digo isso. Tie the sheep? Amarrar a ovelha? It is a funny idea. É uma ideia engraçada. But if you don't tie the sheep can run away.
Mas se você não amarrar a ovelha pode fugir. You can lose the sheep. Você pode perder a ovelha. The little prince starts to laugh again. O pequeno príncipe começa a rir novamente. But where can the sheep go? Mas onde que a ovelha pode ir? It can go to many places. Ela pode ir para muitos lugares. It can go left, it can go right. Pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. The little prince says. O pequeno príncipe diz. The sheep can go away on my planet. A ovelha pode ir no meu planeta. It is okay. Tá tudo bem. Where I live, everything's so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. He's a little sad. Ele está um pouquinho triste. Then he says. Então ele diz. Where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, ninguém pode ir muito longe. Now I know a second important thing. Agora eu sei uma segunda coisa importante. The planet of the little prince is very small. O planeta do pequeno príncipe é muito pequeno. It is like a house. É como uma casa. But it isn't really a big surprise. Mas não é uma grande surpresa. I know that we don't have only big planets. Eu sei que nós não temos apenas grandes planetas, like Earth, Mars or Jupiter, como Terra, Marte ou Júpiter. We have also hundreds of other planets. Nós temos também centenas de outros planetas. These planets are sometimes very small. Esses planetas são às vezes muito pequenos. If you want to see these planets, you need a very good telescope. Se você quer ver esses planetas, você precisa de um telescópio muito bom. When an astronomer discovers such a planet, quando o astrônomo descobre tal planeta, he doesn't give the planet a name. Ele não dá um nome para o planeta. He gives the planet only a number. Ele dá ao planeta apenas um número. The name of the planet is... O nome do planeta é, por exemplo, Asteroid 3251. Asteroide 3251. Iniciando a leitura, então, do level 2 do capítulo 3, let's go. It took me a long time to understand where he came from. The little prince asked me many questions. I also asked him questions, but he usually didn't answer them. But from his speaking, I slowly started to understand many things. For example, when he first saw my plane, he asked, "What is this thing?" I will not draw my plane here. It's too complicated for me. I answered, "This isn't a thing. It flies. It's a plane. It's my plane." And I was proud when I told him that I could fly. Then he said, "What? You fell from the sky?" "Yes," I said. "Oh, it's funny." And the little prince started to laugh very loudly. I was angry. My situation was serious. How could somebody think that it was funny? Then he added, "So you also fell from sky like me? What planet are you from?" At that moment, I started to understand more about him. And I asked him quickly, "Do you come from another planet?" But he didn't answer me. He only moved his head gently. He was still looking at my plane. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. And he started to think deeply. He was thinking for a long time. Then he took his sheep out of his pocket, and he started to look at the sheep carefully. You can imagine that I wanted to know more when the little prince spoke about falling from the sky. I asked him, "Where do you come from? Where is your home? Where do you want to take your sheep?" He was quiet for a long time. Then he answered, "The good thing about the box is that at night I can use it as a house for the sheep." "Of course. And if you are good, I will also give you a rope. Then you can tie the sheep during the day." But the little prince was shocked by this offer. Tie the sheep? It is a funny idea. But if you don't tie the sheep, it will run away. It will be lost. My friend started to laugh loudly again. But where do you think the sheep can go? Anywhere. Straight, left, right. Then the little prince said seriously, "The sheep can go away. It is okay. Where I live, everything is so small." He was a little sad. Then he added, "Where I live, nobody can go very far." So this way, I learned a second very important thing. The planet of the little prince was very small. It was only a little bigger than a house.
But it's true that it wasn't a big surprise. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars, or Venus, which have names. There are also hundreds of other planets which are sometimes so small that it's difficult to see them through the telescope. When an astronomer discovers one of them, he doesn't give the planet a name, but only a number. He calls it, for example, Asteroid 3251. Vamos lá então, começando aqui para It took me a long time to understand where he came from. It took me a long time. Essa expressão aqui é extremamente popular, extremamente comum, e é a forma de você dizer que te leva um tempo, tá? Então, se eu quero falar, por exemplo, me leva um tempo para ir para a escola, em português a gente fala eu levo, por exemplo, eu levo meia hora para ir para a escola, ou me leva meia hora para ir para a escola. Em inglês você fala it takes me. It takes me 1 hour to get to work. It takes me 2 hours to finish this job. Então, esse it takes me é me leva, me demora. Então, vai ser assim, ó. It takes me. Me leva, demora. E aí pode ser variável, né? Dependendo do objeto, você pode mudar. It takes her 2 hours to finish the job. Demora a ela, ou ela leva 2 horas para terminar o trabalho. Então, depende do objeto aqui. Mas, basicamente, it takes me é me demora, me leva. E aí, o passado é it took me, que é o caso aqui do nosso texto. Ele fala, it took me a long time to understand. Me levou um bom tempo para entender where he came from. De onde ele veio. Came, passado de come, é o verbo vir, no passado. The Little Prince asked me many questions. O Pequeno Príncipe me fez muitas perguntas. De novo, ask a question, fazer uma pergunta aqui na sua versão do passado. I also asked him questions. Eu também perguntei coisas a ele, but he usually didn't answer them. Mas geralmente ele não as respondia. He didn't answer them. But from his speaking, mas do seu falar, speaking é falar, você deve conhecer essa palavra, né? Speaking, listening, ouvir e tudo mais. Mas do seu falar, I slowly started to understand. Eu lentamente comecei a entender many things, muitas coisas. For example, when he first saw my plane, he asked, what is this thing? Por exemplo, quando ele primeiramente viu meu avião, he asked, ele perguntou. Lembrando que esse asked se escreve com ED no final, só que o E é mudo e o D tem som de T. Asked. Se você quiser, temos uma aula aqui no podcast onde ensinamos isso. É a pronúncia do passado regular. Aula 47. Tá bom? Então, por exemplo, primeiro quando ele viu meu avião, ele perguntou, que coisa é essa? I will not draw my plane here. Eu não desenharei. Will, futuro, draw, desenhar. Eu não desenharei meu avião aqui. It's too complicated for me. É complicado demais para mim, porque ele sabia desenhar só coisas simples. Afinal, os adultos o desencorajaram a seguir a sua carreira de pintor quando ele tinha 6 anos. Só faltou ele repetir isso mais uma vez, né? I answered. Eu respondi. This isn't a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. Eu respondi. This isn't a thing. Isso não é uma coisa. Thing é coisa, tá, guys? Palavra importante também, vou anotar aqui, thing como coisa. Você deve conhecer o thing de finais de palavras como something, alguma coisa, anything, qualquer coisa. Então, thing é coisa. Inclusive, salvo engano, aquele personagem do Quarteto Fantástico que é chamado de o Coisa, o nome dele é Thing, né? Será que é? Não sei. Falei aqui de cabeça, não tenho a menor ideia se de fato é isso mesmo. Mas enfim, isso não é uma coisa. It flies, ele voa, ela voa. It's a plane, é um avião. It's my plane, é meu avião. And I was proud when I told him that I could fly. E aí temos uma expressão extremamente legal aqui, uma palavra, na verdade, proud. Proud, que é orgulho, orgulhoso. Pode ser o verbo, pode ser o substantivo, orgulho, orgulhoso. Então eu estava orgulhoso when I told him that I could fly. Quando eu disse que eu poderia voar. Then he said, então ele falou, what? You fell from the sky? Você caiu do céu? Aqui nós temos a palavra fell, que aqui no texto até está em negrito, né? Que é cair, é o passado de fall. Então você caiu do céu? Yes, I said. Aqui faz mais sentido do que no level 1, né? Porque faz sentido, de fato, ele caiu do céu. Ele estava voando, o avião caiu, ele caiu do céu. Falou, sim, eu disse. Oh, it's funny. Engraçado. And the little prince started to laugh very loudly. Agora fica mais claro também. E o pequeno príncipe começou a rir very loudly, muito altamente. Essa palavra loudly não existe um comparativo perfeito no português, porque
é a ideia de altamente. Loud é alto, loudly é altamente. Mas a gente pode traduzir a ideia, que é ele começou a rir muito alto, em voz alta, né? I was angry. Eu fiquei nervoso, estava nervoso. My situation was serious. Minha situação era séria. How could somebody think that it was funny? How could somebody, como alguém poderia pensar que isso era engraçado? Então aqui level 2 sempre usando mais passado e tudo mais, né? Then he added. Então ele adicionou. Add é adicionar. Até nas redes sociais a gente usa o add, né? Usava no Facebook naquele tempo. Então add, adicionar, added, adicionou. Então ele adicionou. So you also fell from the sky, like me. Então você também caiu do céu, como eu. What planet are you from? De que planeta você é? At that moment, I started to understand more about him. At that moment, naquele momento, I started to understand, eu comecei a entender mais about him, sobre ele. And I asked him quickly, e eu rapidamente perguntei a ele, do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he didn't answer me, mas ele não me respondeu. He only moved his head gently. Ele apenas moveu sua cabeça gentilmente. Vocês estão vendo o tanto de advérbio que tem aqui com a terminação LY. LY que é o mente. Então, gently, gentilmente. Nós tivemos aqui também quickly, rapidamente. E várias outras palavras, né? Interessante. He was still looking at my plane. Ele ainda estava olhando ao meu avião. Olhando para meu avião. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. Claro, on that thing, nessa coisa, you couldn't come from very far. Você não poderia ter vindo de um lugar muito distante. And he started to think deeply. De novo, mais um LY aqui. Então, ele começou a pensar profundamente. Deep é profundo. Profundo em todos os aspectos. Profundo de muito emocional, emocionante. Ou profundo do mar, por exemplo. Deep, profundo. Deeply, profundamente. Ele começou a pensar profundamente. He was thinking for a long time. Ele estava pensando por um bom tempo, por um grande tempo, por um longo tempo. Then he took his sheep out of his pocket. Então ele pegou, passado de take, took, sua ovelha de fora do seu bolso. Então ele pegou a sua ovelha, tirou a sua ovelha de fora do bolso. Então, out of his pocket, de fora do seu bolso. Nós vimos essa frase, out of the pocket, lá atrás, quando nosso amigo piloto pegou o papel e a caneta para fazer um desenho para o Pequeno Príncipe, né? And he started to look at the sheep carefully. E ele começou a olhar a ovelha cuidadosamente. Mais uma vez, o LY aqui com a sua terminação. Viram como é importante esse LY? Bastante, né? Então, ele começou a olhar a ovelha cuidadosamente. Vamos anotar o carefully, porque pode ser que seja uma palavra que você vai encontrar de vez em quando. Carefully. Cuidadosamente. Cuidadosamente. Carefully. Bom, excelente. Continuando, vamos lá. You can't imagine that I wanted to know more when the little prince spoke about falling from the sky. You can't imagine. Você pode imaginar. That I wanted to know more. Que eu queria saber mais. When the little prince spoke about. Quando o Pequeno Príncipe falou sobre falling from the sky. Cair do céu. Aqui vocês podem estranhar, guys, porque isso aqui eu sempre falo, eu vou repetir sempre que for preciso, porque é importante. Geralmente os verbos com ing, eles têm o seu equivalente no NDO do português. Então, eating, comendo, drinking, bebendo, speaking, falando e etc, certo? Porém, esse gerúndio inglês nem sempre vai ter essa correspondência. Então, por exemplo, quando tiver um verbo depois de uma preposição, que é uma preposição, teacher, when, on, at, about, with, várias outras preposições, quando vier um verbo depois, esse verbo virá com ing. É uma regra do inglês. Então, nesse caso, por exemplo, the little prince spoke about falling. Ele falou sobre cair. E não ele falou sobre caindo, certo? Então o gerúndio está sendo usado aqui por conta dessa regrinha de que depois de preposições o verbo tem que vir no ing. Só há uma exceção à preposição to, tá? Que a preposição to é sempre usada antes de infinitivo. To eat, comer, to drink, beber e assim por diante. Então, voltando ao raciocínio, você pode imaginar que eu queria saber mais quando o Pequeno Príncipe falou sobre falling from the sky, cair do céu. I asked him. Eu perguntei a ele. Where do you come from? De onde você vem? Where is your home? Onde é seu lar? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar sua ovelha? He was quiet for a long time.
Ele estava quieto por um bom tempo. Then he answered. Então ele respondeu. The good thing about the box is that at night I can use it as a house for the sheep. Então, the good thing about the box, a coisa boa a respeito da caixa, is that at night, é que à noite, I can use it, eu posso usá-la as a house, como uma casa, for the sheep, para a ovelha. Of course, and if you are good, I will also give you a rope. Of course, é claro, and if you are good, e se você for bom, que eu não sei o que ele quis dizer, tipo, se você se comportar, alguma coisa assim, deve ser isso, né? Se for bom, I will also give you a rope. De novo aqui o also como também, né? Eu também te darei uma corda. Then you can tie the sheep during the day. Então você poderá amarrar a ovelha durante o dia. But the little prince was shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe ficou chocado com essa oferta. Tie the sheep? It's a funny idea. Amarrar a ovelha é uma ideia engraçada. But if you don't tie the sheep, it will run away. It will be lost. Mas se você não amarrar a ovelha, it will run away. Ela correrá, fugirá. It will be lost. Ela estará perdida. My friend started to laugh loudly again. Meu amigo começou a rir alto de novo. But where do you think the sheep can go? But where do you think? Mas onde você acha the sheep can go? Que a ovelha pode ir? Anywhere. Straight, left, right. Para qualquer lugar. Anywhere. Straight, reto, direto, left, esquerda, right, direita. Vamos anotar aqui o straight como direto, reto, em frente, tá? Straight, em frente. Então pode ir para frente, pode ir para esquerda, pode ir para direita. Then the little prince said seriously. Então o pequeno príncipe disse seriamente, de maneira séria. E é legal esse LY aqui, como eu falei para vocês, ele é o mente, ele é a terminação mente. Então serious, sério, seriously, seriamente. Mas vocês podem também traduzir de maneira adaptativa como de modo a tal palavra. Então, por exemplo, calm é calmo. Calmly é calmamente ou de maneira calma. Serious, sério. Seriously, seriamente ou de maneira séria. Outros exemplos que nós vimos aqui, deixa eu ver algum exemplo aqui, ó. Loudly, altamente não existe. Então é de maneira alta, de forma alta. Nós temos aqui também o quickly. Quick é rápido, quickly é rapidamente ou de maneira rápida, tá bom? Então lembra disso para que você não confunda. Então ele disse muito seriamente. The sheep can go away. It's okay. Where I live, everything's so small. A ovelha pode ir. Tá tudo bem, it's okay. Where I live, onde eu moro, everything's so small. Tudo é tão pequeno. He was a little sad. Ele estava um pouco triste. Then he added. Então ele adicionou. Mais uma vez aqui o adicionou. Where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, nobody can go. Ninguém pode ir para muito longe. So this way I learned a second very important thing. Então, this way literalmente é esta maneira, este jeito, este caminho. Mas this way significa desse jeito, dessa forma. Vamos anotar aqui this way como dessa forma. Dessa forma, desse jeito. Então, desse jeito, this way, I learned. O passado do verbo learn, que é aprender, é learned. Eu aprendi a second very important thing. Uma segunda coisa muito importante. The planet of the little prince was very small. O planeta do Pequeno Príncipe era muito pequeno. It was only a little bigger than a house. Era apenas um pouquinho maior do que uma casa. Nada muito peculiar de vocabulário aqui, né? But it's true that it wasn't a big surprise. Mas é verdade que não era uma grande surpresa. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars or Venus. E eu sabia muito bem that we don't only have planets, que nós não apenas temos planetas, e aí ele vai elencar 4 planetas aqui. Like Earth, como a Terra, Júpiter, Mars, Marte e Vênus, which have names, os quais têm nome. Esse which aqui é o qual, a qual, ou pode ser também apenas qual em algumas situações. There are also hundreds of other planets. Há também, de novo aqui o there are, já vimos em aulas passadas, o also vimos nessa aula também. Então, há também centenas of other planets, de outros planetas, which are sometimes so small, que são, os quais são às vezes tão pequenos, that it's difficult to see them through the telescope. That it's difficult, que é difícil,
To see them, vê-los, through the telescope, através do telescópio. Esse through aqui a gente viu na nossa última aula do podcast, que foi a aula sobre o especial Dia dos Namorados, né? Nós vimos na história do senhor e da senhora, cujos nomes eu esqueci, Bill e Chris, né? Tivemos essa palavra aqui, through, que é através, tá? Através. Então, há planetas tão pequenos que é difícil vê-los através do telescópio. When an astronomer, quando um astrônomo discovers one of them, descobre um deles, he doesn't give the planet a name. Ele não dá ao planeta um nome, but only a number, mas apenas um número. He calls it, ele o chama, por exemplo, de asteroid 3251, de asteroide 3251. Bom, muito bem, guys. Finalizado aqui essa parte 2, o level 2, a gente vai voltar resumindo e revisando tudo que é palavra. Lembrando que essa é a hora de se desafiar. Se você quiser, você pode pausar depois que eu ler uma frase, tentar você traduzir, depois eu venho para a tradução. Só não vou esperar muito para não ficar muito longo o episódio, tá? Let's go! It took me a long time to understand where he came from. Me levou um bom tempo para entender de onde ele vinha. The Little Prince asked me many questions. O Pequeno Príncipe me fez várias perguntas. I also asked him questions. Eu também perguntava coisas a ele. But he usually didn't answer them. Mas geralmente ele não as respondia. But from his speaking, mas pelo seu falar, I slowly started to understand many things. Eu lentamente comecei a entender muitas coisas. For example, when he first saw my plane, por exemplo, quando ele primeiro viu meu avião, ou quando ele viu meu avião primeiro, he asked, ele perguntou, what is this thing? O que é essa coisa? I will not draw my plane here. Eu não desenharei meu avião aqui. It is too complicated for me. É muito complicado para mim. I answered, eu respondi, this isn't a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. And I was proud when I told him that I could fly. E eu fiquei orgulhoso, eu estava orgulhoso, quando eu disse a ele que eu sabia voar, que eu podia voar. Then he said, então ele disse, what? You fell from sky? O quê? Você caiu do céu? Yes, I said. Sim, eu disse. Oh, it's funny. Ah, é engraçado. And the little prince started to laugh very loudly. E o Pequeno Príncipe começou a rir muito alto, de maneira alta. I was angry. Eu estava bravo. My situation was serious. Minha situação era séria. How could somebody think that it was funny? Como pode alguém pensar que isso era engraçado? Then he added. Então ele adicionou. So you also fell from the sky like me. Então você também caiu do céu, como eu. What planet are you from? De que planeta você é? At that moment, I started to understand more about him. Naquele momento eu comecei a entender mais sobre ele. And I asked him quickly. E eu perguntei para ele rapidamente. Do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he didn't answer me. Mas ele não me respondeu. He only moved his head gently. Ele apenas movia sua cabeça gentilmente. He was still looking at my plane. Ele ainda estava olhando para o meu avião. Of course, on that thing you couldn't come from very far. Claro, nessa coisa você não poderia ter vindo de muito longe. And he started to think deeply. Ele começou a pensar profundamente. He was thinking for a long time. Ele estava pensando por um bom tempo. Then he took his sheep out of his pocket. Então ele tirou a sua ovelha do seu bolso. And he started to look at the sheep carefully. E ele começou a olhar para sua ovelha cuidadosamente. Essa próxima frase aqui eu vou quebrar um pouquinho porque é muito longa, tá? You can imagine, você consegue imaginar, that I wanted to know more, que eu queria saber mais, when the little prince spoke about falling from the sky. Quando o Pequeno Príncipe falou sobre cair do céu. I asked him, eu perguntei a ele, where do you come from? De onde você vem? Where is your home? Onde é sua casa? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar sua ovelha? He was quiet for a long time. Ele ficou quieto por muito tempo. Then he answered. Então ele respondeu. The good thing about this box is that at night I can use it as a house for the sheep. The good thing about the box, coisa boa a respeito da caixa, is that at night, é que à noite,
I can use it as a house for the sheep. Eu posso usá-la como uma casa para a ovelha. Of course, é claro. And if you are good, e se você for bom, I'll also give you a rope. Também te darei uma corda. Then you can tie the sheep during the day. Então você pode amarrar a ovelha durante o dia. But the little prince was shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe ficou chocado com essa oferta. Tie the sheep? It's a funny idea. Amarrar a ovelha é uma ideia engraçada. But if you don't tie the sheep, it will run away. It will be lost. Mas se você não amarrar a ovelha, ela vai fugir. Ela vai se perder. My friend started to laugh loudly again. Meu amigo começou a rir de maneira alta de novo. But where do you think the sheep can go? Mas onde você acha que a ovelha pode ir? Anywhere. Straight, left, right. Reto, esquerda, direita. Then the little prince said seriously. Então o pequeno príncipe disse de maneira séria. The sheep can go away, it's okay. A ovelha pode ir, tá de boa. Where I live, everything's so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. He was a little sad. Ele estava um pouco triste. Then he added. Então ele adicionou. Where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, ninguém pode ir para muito longe. So this way, I learned a second very important thing. Então, desse modo, eu aprendi uma segunda coisa muito importante. The planet of the Little Prince was very small. O planeta do Little Prince, do Pequeno Príncipe, era muito pequeno. It was only a little bigger than a house. Era apenas um pouquinho maior do que uma casa. But it's true that it wasn't a big surprise. Mas é verdade que não era uma grande surpresa. I knew very well, eu sabia muito bem, that we don't only have planets like, que nós não apenas temos planetas como Earth, Jupiter, Mars and Venus, Terra, Júpiter, Marte e Vênus, which have names, os quais têm nome. There are also hundreds of other planets. Há também centenas de outros planetas, which are sometimes so small, que são às vezes tão pequenos, that it's difficult to see them, que é difícil vê-los, through the telescope, pelo telescópio. When an astronomer discovers one of them, quando o astrônomo descobre um deles, he doesn't give the planet a name. Ele não dá ao planeta um nome, but only a number, mas apenas um número. He calls it, for example, asteroid 3251. Ele o chama, por exemplo, de asteroide 3251. Vamos então, meus amigos, para o level 3 do capítulo 3, Planet. Preparados? Let's go! It took me a long time to understand where he came from. The little prince, who asked me many questions, never seemed to hear mine. But as he was speaking, step by step, everything was shown to me. For example, when he first saw my plane, he asked, "What's that thing?" That isn't a thing, it flies, it's a plane, it's my plane. And I was proud to tell him that I could fly. Then he shouted, "What? You fell from the sky?" "Yes," I said, not very loudly. "Oh, that's funny." And the little prince started to laugh very loudly, which made me very angry. People should take my bad situation seriously. Then he added, "So you also fell from the sky like me? What planet are you from?" At that moment, I started to understand a little bit more about him. And I questioned him quickly. "Do you come from another planet?" But he didn't answer me. He only moved his head gently. He kept looking at the plane. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. And he started to think deeply. It lasted a long time. Then he took his sheep out of his pocket and he got lost in observing it. You can imagine how my curiosity increased when I learned about the other planets. I decided to learn more. Where do you come from? Where's your home? Where do you want to take your sheep? After a long silence, he answered, "The good thing about the box is that at night it will serve as a house for the sheep." "Of course, and if you are good, I will also give you a rope so that you can tie the sheep during the day." But the little prince seemed shocked by this offer. Tie the sheep? What a funny idea. But if you don't tie the sheep, it will run away. It'll get lost. My friend started to laugh loudly again. But where do you think the sheep would go? Anywhere, straight ahead. Then the little prince said seriously, "Even if the sheep went away, it doesn't matter. Where I live, everything's so small." And with a little sadness, he added, "Straight ahead.
Nobody can go very far. So this way, I learned a second very important thing. The planet that the little prince came from was hardly bigger than a house. But that didn't really surprise me much. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars, and Venus, which have names. There are also hundreds of others that are sometimes so small that it's difficult to see them through the telescope. When an astronomer discovers one of them, he doesn't give it a name, but only a number. He calls it, for example, Asteroid 3251. Muito bem, amigos, o level 3 é bastante parecido com o level 2, tem pouca diferença. E vamos à dissecação, vamos ver tudo que esse capítulo está dizendo. Let's go! Let's go! It took me a long time to understand where he came from. Levou um bom tempo para entender de onde ele vinha. Agora é o seguinte, guys, existe uma tradução aleatória e secundária para where someone come from. Se alguém está querendo me dizer alguma coisa e eu finalmente entendi o ponto que essa pessoa está querendo dizer, eu posso dizer alguma coisa do tipo assim, oh, I see where you come from. I see where you come from. Significa, entendi da onde está vindo a sua teoria, da onde está vindo a sua ideia. Eu entendi o que você está querendo dizer, essa é a ideia. Então pode ser que aqui também seja isso, não seja literal. Pode ser que seja assim, demorou um tempo para eu ver o que ele queria, para eu ver qual era a dele, ok? The Little Prince, o Pequeno Príncipe, who asked me many questions, que me fez várias perguntas, never seemed to hear mine. Nunca parecia ouvir as minhas. Aqui já vimos o seem em levels anteriores e o hear, talvez não tenhamos visto, hear de ouvir, tá? But never seemed to hear mine. Ouvir. E mine é minhas, né? O my, basicamente, a resposta rápida aqui é meu em final de frase. Meu no começo de frase é my, meu no final de frase é mine. Tá? A resposta curta aqui. Então, mas nunca parecia ouvir as minhas. But as he was speaking, mas enquanto ele estava falando, step by step, passo a passo, everything was shown to me. Tudo foi mostrado a mim. Então, show é mostrar, shown é mostrado. Então, tudo foi mostrado a mim no sentido de que eu entendi o que estava acontecendo. For example, when he first saw my plane, he asked, what is that thing? Por exemplo, quando ele primeiro viu meu voo, ele perguntou, o que é essa coisa? Meu voo não, meu avião, perdão. O que é essa coisa? That isn't a thing, it flies. It's a plane, it's my plane. Isso não é uma coisa. Ele voa, é um avião, é o meu avião. And I was proud to tell him that I could fly. Eu estava orgulhoso em dizer para ele que eu podia voar. Bem parecido com o level 2, né? Then he shouted. Então ele gritou. Shout é gritar, é exclamar, né? Nesse caso aqui é mais exclamar. He shouted. Ele exclamou. What? You fell from the sky? O quê? Você caiu do céu? Então assim, aparentemente não. O Pequeno Príncipe não sabia que o avião voava, né? Ele só descobriu porque ele falou que aquilo não era uma coisa. Aquilo voava. Era um avião. E aí ele deduziu. Ah, então você caiu do céu também? Yes, I said, not very loudly. Sim, eu disse, não muito alto. Oh, that's funny. Ah, que engraçado. And the little prince started to laugh very loudly, which made me very angry. E o Pequeno Príncipe começou a rir muito alto, o que me fez muito bravo. People should take my bad situation seriously. Aqui nós temos a expressão take seriously. Take seriously é levar a sério. Take seriously. Levar a sério. Então, people should take my bad situation seriously. As pessoas deveriam levar minha situação ruim a sério. Then he added. Então ele adicionou. So you also fell from the sky, like me. Então você também caiu do céu, como eu. What planet are you from? De que planeta você é? At that moment, I started to understand a little bit more about him. Naquele momento eu comecei a entender um pouquinho mais sobre ele. And I questioned him quickly. E eu o questionei rapidamente. Do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he didn't answer me. Ele não me respondeu. He only moved his head gently. Ele apenas moveu a sua cabeça lentamente. He kept looking at my plane. Aqui nós tivemos a adição na palavra kept, que é o passado de keep. Keep é quando você se mantém fazendo alguma coisa, você continua fazendo alguma coisa. Quando a gente diz he kept looking at my plane, ele continuou olhando o meu avião.
Of course, on that thing, you couldn't come from very far. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. Claro que nessa coisinha aí você não poderia ter vindo de muito longe. And he started to think deeply. E ele começou a pensar profundamente. It lasted a long time. Levou um bom tempo. Aqui vale a pena dar uma ênfase para a palavra last, que você possivelmente conhece como último, né? Last. Mas last também significa durar. Por exemplo, meu último relacionamento durou 10 anos. My last relationship lasted 10 years. Então, meu último relacionamento, my last relationship, lasted, durou 10 anos. Then he took his sheep out of his pocket. Então, ele pegou sua ovelha fora do seu bolso. And he got lost in observing it. Observing it. Observe é observar. Então, he got lost, ele se perdeu in observing it, em observá-la. De novo, observing tá com ing aqui porque vem depois da preposição in, né? Então, ele se perdeu em observá-la. You can imagine how my curiosity increased when I learned about the other planets. You can imagine, você pode imaginar, how my curiosity increased. Como minha curiosidade aumentou. Vamos anotar aqui o increase, que significa aumentar. Dica para você não esquecer increase. Lembra que em crises, o desemprego aumenta. Em crise, o desemprego aumenta. Aumenta é increase. Então, minha curiosidade aumentou. When I learned, quando eu aprendi. Isso aqui é legal. Learn é aprender. Learned é aprender no passado. É interessante que learn significa uma coisa que em português não significa. Ok? Então, por exemplo, nessa situação, em português a gente falaria que minha curiosidade cresceu quando eu descobri, ou quando eu fiquei sabendo, ou quando ele me disse sobre os outros planetas. Aqui você pode falar que você aprendeu uma informação de alguém. Ok? Então tem até uma cena do The Office, que é o seguinte, quem não assistiu The Office assista, tá? Baita série. O cara tava afim da moça, né? O gerente tava afim da moça lá que trabalhava com ele. Só que um amigo dele deu um conselho pra ele não se afobar. Fala assim, não se afoba. Ao invés de você já chegar nela e falar que gosta dela, tenta todo dia aprender uma coisa nova sobre ela. E aí todo dia ele chegava e falava, I learned that she likes yoga. Eu aprendi que ela gosta de yoga. Ou seja, eu fiquei sabendo que ela gosta de yoga. But what have you learned about her? I learned that she broke her left leg twice in 1 year. I learned that she's allergic to sesame seeds. Então seu amigo fala que já viajou pra Disney um dia. Aí se você for contar a história pra alguém, você pode falar, hey, I learned that John went to Disney. Eu aprendi que o John foi pra Disney. Estranho, né? Mas acontece. Então pode ser aprender ou pode ser ouvir, falar e tudo mais. Mas é bem raro esse uso, tá? Fica a dica. Você pode imaginar como minha curiosidade aumentou quando eu descobri sobre os outros planetas. I decided to learn more. Eu decidi saber mais, aprender mais. Where do you come from? Where's your home? Where do you want to take your sheep? De onde você vem? Onde é sua casa? Onde você quer levar sua ovelha? After a long silence, he answered. Depois de um longo silêncio, ele respondeu. The good thing about the box, a coisa boa a respeito da caixa, is that at night it will serve as a house for the sheep. É que à noite vai servir de casa para a ovelha. Of course, and if you're good, I will also give you a rope. Claro, e se você for bom, eu também te darei uma corda. Tá igualzinho o level 2 aqui, né, guys? So that you can tie the sheep during the day. Para que você can tie the sheep during the day. Possa amarrar a ovelha durante o dia. But the little prince seemed shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe pareceu chocado com essa oferta. Tie the sheep? What a funny idea. Amarrar a ovelha, que ideia engraçada. But if you don't tie the sheep, it will run away. It will get lost. Mas se você não amarrar a ovelha, it will run away. Vai fugir. It will get lost. Vai se perder. My friend started to laugh loudly again. Meu amigo começou a rir altamente de novo, de maneira alta de novo. But where do you think the sheep would go? But where do you think the sheep would go? Onde você acha que a ovelha iria? Would go. Anywhere. Straight ahead. Para qualquer lugar. Straight nós vimos no último level, que é reto, em frente, né? Straight ahead é frente toda a vida. Ir pra frente, assim, perdido. Então, anywhere, straight ahead, qualquer lugar, sempre em frente. Then the little prince said seriously. Então, o pequeno príncipe disse de maneira séria. Even if the sheep went away,
Mesmo que a ovelha fosse embora, went away, vamos anotar aqui o even. Sempre que o even aparece, eu anoto porque ele é importante. Even é mesmo, ou até mesmo. Mesmo que a ovelha vá embora, it doesn't matter. Não importa. Já vimos o não importa, que não é no sentido de não ter importância. É no sentido de não é tão importante, né? Where I live, everything's so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. And with a little sadness, e com um pouco de tristeza. Sadness é tristeza, happiness é alegria, peacefulness é paz. Então esse sufixo NESS, às vezes, ele vai te dar a ideia de um todo. Sadness é tristeza, happiness é a alegria, peacefulness é a paz, enfim. He added, ele adicionou. Straight ahead, nobody can go very far. Então, ir em frente, ir sempre em frente, ninguém consegue ir muito longe. So this way, I learned a second very important thing. Então, dessa maneira eu aprendi uma segunda coisa muito importante. The planet that the little prince came from was hardly bigger than a house. O planeta no qual o pequeno príncipe veio was hardly bigger. Bigger é maior, hardly bigger era um pouco maior. Então, no sentido de que was hardly bigger era mal maior. Mal era maior, era um pouquinho maior do que uma casa. But that didn't really surprise me much. Mas aquilo não realmente me surpreendeu. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars and Venus, which have names. Sabia muito bem que nós não temos apenas planetas como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, os quais têm nome. There are also hundreds of others. Há também centenas de outros. That are sometimes so small, que às vezes são tão pequenos, that it's difficult to see them through the telescope, que é difícil vê-los de um telescópio. When an astronomer discovers one of them, quando o astrônomo descobre um deles, he doesn't give it a name. Ele não dá a ele um nome, but only a number, mas apenas um número. He calls it, for example, ele o chama, por exemplo, de asteroid 3251, de asteroide 3251. Muito bem, galera, a gente não vai fazer a revisão do level 3, porque eu acho que ele ficou bem parecido com o level 2, tem pouca coisa aqui a acrescentar, mas se você quiser, você pode pegar aqui o link, os links estão todos aqui embaixo, você pode ler ele com calma, tentar traduzir, fica à vontade, tá? A gente já vai partir direto para o final, onde nós vamos escutar o level original, o e-book original do Pequeno Príncipe, tá bom? Antes da gente partir para o final, no entanto, eu tenho um pedido para te fazer. Você que está ouvindo aí pelo Spotify, você que está ouvindo qualquer que seja o player, eu preciso do seu feedback. Por quê? Reparei aqui que nós temos simplesmente 17 capítulos do Pequeno Príncipe para estudar. Nós estamos no terceiro ainda e já foram... vão ser 6 episódios a respeito, é bastante coisa. Então não sei se vale a pena continuar ou não com esse projeto. Então você que está no Spotify, eu vou deixar aqui uma enquete perguntando se você acha que devemos continuar ou não. Vote, por favor. Você que não ouve pelo Spotify, preciso do seu feedback. Se você tá gostando dessa série e quer que continue, vai lá no Instagram e fala: Teacher, quero muito que continue. Teacher, continua com o Pequeno Príncipe, tá bom? Quanto mais feedback, melhor, pra gente saber se a gente continua ou não. De repente, eu tava até pensando em continuar apenas pelo YouTube, pra não ocupar muitas faixas aqui do podcast. Então, eu realmente não sei. Preciso de vocês pra tomar a melhor decisão, tá bom? Então, eu espero o feedback de vocês. Vai ficar uma enquete aqui no Spotify. E minhas redes sociais estão abertas pra você me dar seu feedback por lá também. Beleza? Então, antes de acabar, eu já me despeço de vocês, mas eu vou tocar aqui o áudio original, o level 3 do Pequeno Príncipe, pra vocês verem agora o original. Lembrando que daqui uns dias eu venho também traduzindo o e-book original, o audiobook original, que é sempre muito mais difícil do que esses 3 levels aqui, mas é sempre muito legal também. Tá bom? Então, bom restante de episódio, obrigado por chegarem até aqui, espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até esse momento da aula, já estamos aqui bem longe na aula, se você chegou até esse momento, vai lá no nosso Instagram, na imagem desse episódio, e coloca a hashtag 3251, hashtag 3251. É o nome do asteroide, né? Então, no último exemplo ele fala, eles podem chamar, por exemplo, de asteroide 3251. Vai lá no Instagram, então, coloca a hashtag 3251, só vai entender quem chegou até a final. Então, se você fizer isso, se você colocar lá a hashtag 3251, você vai entrar pra nossa gangue chamada Inimigos do Fim. Se você chegou até o fim do podcast, é porque você é o inimigo do fim. Então, já agradeço, coloca a hashtag 3251, inimigo do fim, alguma coisa assim, pra gente saber que você chegou até esse ponto, tá?
Então vamos lá com o e-book original, com o audiobook original. Vamos ouvi-lo para terminar. Já agradeço pela presença, valeu. See you in the next episode e bye. It took me a long time to learn where he came from. The little prince, who asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him. It was from words dropped by chance that little by little everything was revealed to me. The first time he saw my aeroplane, for instance. I could never draw an aeroplane, that's much too complicated for me. He asked me, "What is that object?" That is not an object, it flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, "What, you dropped down from the sky?" "Yes," I answered modestly. "Oh, that is funny." And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, "So you too come from the sky. Which is your planet?" At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded, abruptly, "Do you come from another planet?" But he did not reply. He tossed his head gently without taking his eyes from my plane. "It is true that on that you can't have come from very far away." And he sank into a reverie, which lasted a long time. Then, taking my sheep out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. You can imagine how my curiosity was aroused by this half-confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. "My little man, where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep?" After a reflective silence, he answered, "The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house." "That is so. And if you are good, I will give you a string, too, so that you can tie him during the day, and a post to tie him, too." But the little prince seemed shocked by this offer. "Tie him? What a queer idea." "But if you don't tie him," I said, "he'll wander off somewhere and get lost." My friend broke into another peal of laughter. "But where do you think he would go?" "Anywhere, straight ahead of him." Then the little prince said earnestly, "That doesn't matter. Where I live, everything is so small." And with perhaps a hint of sadness, he added, "Straight ahead of him, nobody can go very far." I had thus learned a second fact of great importance. This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than a house. But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to the great planets, such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer discovers one of these, he does not give it a name, but only a number. He might call it, for example, Asteroid 325.